Fala galera! Hoje a gente vai aprender como a gente pode importar dados para dentro do R e aí sim começar a fazer as análises aí de Machine Learning e Inteligência Artificial. Antes de tudo, a gente precisa lembrar o que é um dado e como é que a gente pode trabalhar com esses dados. Então existem basicamente dois grupos, os dados chamados dados estruturados e os dados não estruturados. O dado não estruturado seria, por exemplo, um vídeo, um áudio, um texto como um todo. Isso é o que a gente chama de dado não estruturado. E o que é o dado estruturado? É aquele que a gente já arrumou e já colocou numa forma de uma tabela, né? Então, quando a gente fala em tabela, o primeiro programa que vem na nossa cabeça aí é o Excel. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num dado estruturado. O sinal elétrico do coração. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui duas colunas nessa tabela aqui, ó. Coluna X aqui é o tempo e a coluna Y aqui é a tensão elétrica aí. E aí a gente tem aqui a curva do ECG, do eletrocardiograma. Então isso aqui é o que a gente chama de um dado estruturado, ele está arrumado em colunas, as colunas estão identificadas, então essa é a coluna do tempo, essa é a coluna da tensão. E esse tipo de dado é o tipo de dado que a gente vai, a princípio, importar para dentro do R. É possível também importar dados não estruturados e arrumá-los lá dentro, mas a gente vai ver isso bem mais para frente, ok? Bom, então, como que eu posso importar esse tipo de arquivo para dentro do R? Vamos lá. Vamos abrir aqui o R. Legal, o meu já estava aberto. Quando você entrar aqui dentro do R, então a gente tem lá, né, aqui onde a gente vai criar os scripts, os consoles, aqui a gente pode ver aqui os gráficos que foram feitos, e a gente pode aqui navegar dentro aqui do nosso diretório para encontrar onde estão os nossos arquivos. O que eu vou fazer primeiro, o jeito mais simples da gente importar dados aqui para o R, é a gente vir aqui no Environment, e aqui tem o botão Import Dataset. E aqui vai ter vários formatos que ele aceita com que a gente importe. No caso aqui, eu quero importar a partir do Excel. Então, eu quero trazer aqueles dados ali que a gente viu aqui para dentro. Então, a gente clica aqui, From Excel. Como eu acabei de instalar esse R aqui, o RStudio, ele não tem a biblioteca necessária, que são essas que estão aqui identificadas, para importar esses dados aqui para dentro do R. Então, ele vai perguntar se a gente quer que instale esses pacotes. Clique aí em Sim. Ele está entrando lá no CRAN, que é um repositório onde tem todas as bibliotecas que a gente pode baixar, e ele está fazendo o download aí desses dados. Então ele, olha só, ele abriu aqui para a gente, ele está perguntando se eu quero abrir esse arquivo, por exemplo, numa URL, então se ele tiver na internet um arquivo lá XLS, a gente consegue abrir. Ou então aqui no meu computador. No caso aqui, ele está na minha área de trabalho, então eu clico aqui, ó, procuro sinal de ECG, Open. Olha lá, ele próprio já separou aqui, ó. Então tem uma coluna para tempo e uma coluna para tensão, né? Posso dar o nome aqui que eu quiser, posso procurar aí outras planilhas que tiver, no caso eu só quero essa aqui. Ele pergunta aqui pra gente, pessoal, se a primeira linha são os títulos das colunas dos dados. Sim, né? A primeira, porque se eu tirar aqui, ó, ele vai considerar que a primeira linha já é um dado, não é o caso. É o que a gente chama aí de cabeçalho, né? É o nome da coluna, é o tipo de dado que a gente vai colocar ali, né? Legal. Bom, quando você faz isso, ele mostra para você qual é que deveria ser o código que você deveria digitar no console ou no próprio script aí do RStudio que você está querendo fazer. No caso aqui eu vou dar um import, ele vai executar estes comandos, ele vai carregar essa library, que é essa que ele acabou de instalar, o readxl, e depois ele vai jogar, ele vai ler aqui o dado do Excel, que está aqui, né, o sinal ecg.xls, ele vai jogar aqui para dentro de uma variável que ele vai criar com o nome sinal ECG. Se eu quiser mudar aqui o nome dessa variável, eu quero que ela chame dados, então eu posso mudar aqui, ele vai atualizar lá, ou então eu deixo o que ele sugeriu mesmo, sinal ECG original, né? Se você quiser mudar a faixa aqui do range, você pode também. Então, vou dar um import, pronto, olha lá. Ele trouxe 4.000 linhas, que é o número de dados que eu tinha lá no Excel, né? E duas variáveis, quer dizer, o tempo e a tensão, são as duas colunas que ele localizou, né? Você viu que ele já abriu direto aqui. E se ele não tivesse aberto? É só clicar aqui sobre
o dado que você acabou de abrir. Olha aí, ó. Então aqui a gente consegue visualizar os nossos dados. Eu também posso, em vez de clicar aqui, posso aqui no console escrever aí o view, e aí qual é o dado lá, as variáveis, né? No caso essa variável, que é uma tabela, é o sinal ECG, eu posso jogar aí o view, e ele vai, peraí que eu digitei aqui, o view ele abre aqui para mim, né? Tinha digitado ali minúsculo. Ele é case sensitivo, isso é importante, galera. Bom, então essa é a primeira forma da gente poder importar os dados. Eu clicar aqui em import e selecionar aí. Mas essa é uma forma que a gente acaba não usando muito. Por quê? Porque na verdade eu vou criar um script que vai abrir os dados, vai analisar os dados, depois ele vai salvar o que eu quiser que salve e depois ele vai fechar, né? Então geralmente a gente vai, em vez de vir aqui em import e clicar aqui, a gente vai colocar aqui, no caso, dentro do meu script. Então aqui, por exemplo, né, eu estou criando aqui, ó, a primeira linha. Esse library aqui é a função que vai carregar na memória do R esta biblioteca, que é a biblioteca que eu estou usando para poder chamar esta função, que é leia o arquivo Excel. E aí ele vai ter várias propriedades aqui, né? Então ele, quando você passa em cima da função, né, ele te fala que tem várias propriedades aí, aquela função, ó lá, apareceu lá. Né? Você pode colocar essas outras funções, o que você quer que aconteça, etc. Aqui no caso, a gente só está colocando o argumento que é qual é o nome do arquivo, o diretório que ele está e o nome do arquivo. Né? E eu vou tirar esse view daqui, não precisa, que eu não quero, eu quero só carregar. Então eu vou limpar aqui com a vassourinha, boa, e agora eu vou carregar de novo. Vamos lá. Só dar aqui ó, um run para ele carregar na memória o library, e aí eu dou um run na linha 2, tá lá, sinal ECG, ele trouxe aqui para mim. Então a partir daqui, eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, eu vou plotar toda essa minha matriz aqui, né, que na verdade ele é formado aí por 4.000 linhas, 2 colunas. Então vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, na hora que eu ploto. Ele fez o gráfico aqui para mim do sinal de ECG, que é o mesmo gráfico que a gente tinha feito lá no Excel, que a gente tinha visto lá no Excel, ok? Clico aqui em Zoom, ó, eu posso aproximar. Então, primeira análise que eu fiz aqui, na verdade, é só plotar aí os dados numa forma gráfica, ok? Então, eu aqui carreguei um arquivo do Excel usando esta função read Excel. Esse é um jeito de carregar. Dependendo do tamanho dos dados que você vai ter, às vezes ele é pequeno, você não precisa salvar no arquivo Excel para poder importar. A gente pode digitá-lo automaticamente, eu já deixei aqui até pronto. Então aqui, por exemplo, olha só, esse comando read.table é o comando clássico dele, que é o comando que ele vai ler então e vai criar uma tabela. No caso aqui, ó, é um texto que está separado aqui por espaços. Então você vê, está separado por espaço, né? E claro, cada uma das linhas. Então, isso aqui está tudo digitado, tá vendo que é um grande texto, está entre aspas aqui, né? E aí aqui embaixo ainda tem um comentário aqui, que é na hora que eu ler e criar esta tabela aqui, ele vai primeiro separar isso aqui em 2 colunas, e aí o texto não vai ser um fator. Fator é um tipo de flag que a gente coloca na nossa coluna para que ele seja, por exemplo, um dado categórico. E aí dados, a gente vai falar depois aí o que são dados categóricos, etc. Né? Bom, continuando aqui então, se eu digitar aqui, por exemplo, e der um run, olha lá, ele criou uma variável, na verdade aqui de novo é uma tabela, né, uma matriz, DAT, ela tem 18 observações, ó, ela tem 18 linhas, tá? E 2 colunas, a coluna X e a coluna Y. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir para mim o X e vai abrir aqui para mim o Y. Então esse aqui eu consegui carregar, na verdade, digitando no próprio R os dados que eu quero. A gente pode usar isso, mas geralmente a gente não usa, só se forem poucos dados. Eu quero criar uma tabela aí com 5, 6 registros, né? Porque eu não vou ficar digitando tudo isso aqui, ok? Então, mas esse é um outro jeito que a gente pode carregar. O terceiro jeito que eu quero mostrar para vocês é o jeito que, na verdade, a gente mais usa
quando a gente vai trabalhar com R. Eu vou limpar aqui os dados de novo, limpar o console, né? Qual é, pessoal? É abrir um arquivo no formato CSV. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de arquivo, mas é o principal tipo de arquivo aí para a gente poder ter dados estruturados de uma forma leve, né? Um arquivo bem leve, ele é um arquivo texto mesmo. E aí, geralmente, quando a gente trabalha com Machine Learning, a gente, do nosso, por exemplo, do nosso servidor, a gente coleta os dados e a gente salva nesse tipo de arquivo, que é o arquivo .csv. CSV vem do inglês aí, Comma Separated Values. Então é um arquivo texto onde os valores estão separados por vírgula. Na verdade não precisa ser vírgula, pode ser espaço, pode ser tab, pode ser de diversas formas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, esse arquivo aqui, ó, chamado line, ele é um arquivo texto, tá? Clico aqui do arquivo CSV, clico 2 vezes, está aí, ó. Então a gente tem aqui todos os dados, por exemplo, que eu quero fazer análise, e no próximo vídeo a gente vai fazer uma regressão linear para calcular o preço do vinho. Então a gente vai usar esse tipo de arquivo aqui. Hoje a gente está aprendendo a abrir esses tipos de arquivo. Então quando a gente olha aqui, ó, ele tem lá ano, vírgula, price, vírgula, né? Então todos aqui os dados estão separados por vírgula. E obviamente que quando chega no final aqui, eu pulo a linha, e aí eu também tenho os dados separados aí por diferentes linhas, ok? Bom, esse tipo de arquivo aqui, então, é o arquivo que a gente mais carrega no R para fazer aí Data Science, para trabalhar com Machine Learning. Esse tipo de formato CSV, ok? Eu posso criar aqui no bloco de notas um arquivo e sair digitando, né? E posso colocar vírgula ou posso colocar outros separadores. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Pô, John, mas digitar texto assim não fica muito legal, posso me perder, etc. Eu gosto de usar o Excel. Então vamos abrir esse arquivo aqui no Excel. O Excel também abre esse tipo de arquivo, tá? Então eu posso clicar com o botão da direita, abrir com, e aí eu venho aqui até o Excel, né? Clico aqui. Olha lá, ele abriu. Só que a gente está vendo aqui, ó, que em cada uma dessas primeiras células aqui, ó, estão todos os dados lá agrupados. Não está no formato legal ainda, né? Eu quero separar isso em colunas. Bom, o Excel tem essa funcionalidade também. Eu vou selecionar aqui todos os meus dados, né? Ou posso clicar aqui nesse cantinho, ele seleciona tudo para mim. E aí eu venho aqui em dados, no Excel, e aqui, ó, tem esta função texto para colunas, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Beleza, então esses dados, texto para colunas. E aí ele está perguntando para mim, né? O que melhor descreve esse dado de texto que eu abri? Ele é delimitado ou ele tem uma largura fixa? Ele não tem uma largura fixa, porque eu posso ter números grandes e números pequenos. Ele é delimitado no caso por vírgula. Então eu vou dar aqui um avançar. E aqui que eu contei para vocês. Na verdade a gente pode delimitar os diferentes dados com vírgula, ponto e vírgula, espaço, tab ou qualquer outra coisa. Eu quero separar os dados usando, por exemplo, o asterisco, né? Eu posso, tudo bem? Claro, na hora que eu vou gerar esses dados, eu vou escolher o formato aí. O mais comum é o ponto e vírgula e o vírgula. Eu prefiro, se vocês forem importar os dados ou gerar os dados a partir de, por exemplo, de um Arduino ou alguma coisa, usar o ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente tem aí o problema aí de inglês e português, a gente usar o ponto para separar o milhar, e lá nos Estados Unidos eles usam vírgula, e aí o contrário, para separar o decimal a gente usa vírgula, eles usam ponto. Então quando a gente separa por vírgula, né, nesse caso aqui vai dar certo, mas pode ser que a gente tenha problema. Então o ideal era a gente trocar aqui a separação de tudo isso aqui de vírgula para ponto e vírgula. Então, primeiro eu vou separar os dados para vocês verem. Então, ó, clico aqui em vírgula, ele vai separar. Então, onde tem vírgula, ele colocou um separador e eu vou vendo aqui. Ah, as colunas estão certas. Se eu colocar, por exemplo, separado por ponto, olha só o que vai acontecer. Olha lá, ele virou uma bagunça, né? Claro, onde tinha ponto nos dados, ele separou, mas não é isso que eu quero. Então a gente tem que tomar esse cuidado e ver aí qual que é o separador. Eu estou separando por vírgula e por ponto, não é isso que eu quero também. Esse é o meu dado que eu quero realmente trabalhar. Então se eu der aqui um avançar e der aí um concluir, olha lá, ele separou para mim, eu abri o arquivo CSV aqui no Excel e ele separou para mim aqui, ó, os dados
Toda vez que tinha vírgula, ele separou numa coluna, ok? Tá aqui. Mas aqui a gente já vê aquele problema que eu tinha comentado. Como no Brasil a gente usa vírgula para decimal, então ele, por exemplo, colocou aqui ó, o ponto para separar milhares. Então a gente tem aqui diferentes tipos de dados. Então tem que tomar esse cuidado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e voltar para o dado original. Então o que é o ideal que eu falei? Eu posso selecionar todo mundo aqui. Eu venho aqui em página inicial e eu vou trocar o que é vírgula para ponto, né? Então a gente clica aqui em cima, ó, página inicial, localizar e selecionar, substituir. E aí agora eu vou substituir tudo que é vírgula, eu vou substituir por ponto e vírgula. Então, ó, substituir tudo. Beleza. Então agora todos os meus dados estão separados aqui por ponto e vírgula. Ok? Só que eu não preciso fazer nenhum desses trabalhos aqui, no caso aqui no Excel. Estou só mostrando para vocês como a gente pode verificar um dado CSV no Excel. Beleza? No caso aqui eu posso salvar, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou falar que sim. Ele vai perguntar qual é o formato, então não vai mudar aqui para o XLS, a gente vai deixar CSV mesmo, tá? Separado aqui por vírgulas, olha lá, ó, ele está perguntando separado por vírgulas. Tem outros CSVs aqui, o CSV texto, por exemplo, o MS-DOS, tá aí, ó, eu vou salvar. Beleza, então, ó, clico 2 vezes, tá lá, ó, aqui ele separou por vírgula, tá vendo? Tranquilo. Bom, então, agora vamos abrir aqui esse arquivo no R. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui, ó, uma função. No caso, a gente vai usar esta função chamada reach.csv e eu vou colocar aqui o nome do arquivo. Aqui eu posso estipular, de novo, parâmetros adicionais para essa função. Por exemplo, se tem cabeçalho ou não. Então eu posso colocar true ou false, se tem cabeçalho ou não. Quando a gente olha lá o arquivo, a gente vê que tem cabeçalho sim. A primeira linha é o cabeçalho. Então eu vou deixar true. E qual é o separador? No caso aqui, ó, o nosso arquivo original, ele está como vírgula. Então eu vou deixar vírgula aqui. Mas se fosse ponto e vírgula, eu posso substituir aqui por ponto e vírgula. Se fosse tab, era barra T, enfim. Você pode dar uma procurada aí para ver outros tipos de separadores, né? Se eu tivesse colocado asterisco, eu colocaria o asterisco aqui e ele ia conseguir separar. Bom, eu vou rodar aqui e vai dar um erro. E eu quero que vocês entendam o que vai acontecer. Então, ó, eu vou ler o arquivo wine.csv, separado por vírgula, com cabeçalho, usando essa função, e vou jogar dentro da variável dados. Eu vou rodar e vai dar um erro. Repara. Olha lá. Ele não encontrou o arquivo wine. Por que ele não encontrou? Porque eu só especifiquei o nome do arquivo. Então, uma coisa que eu gosto aí de falar para os meus alunos, quando eu estou dando aula, é que sempre a gente vai modificar o diretório de trabalho. Como que a gente faz isso? Eu clico aqui em Files, e aí eu vou procurar o diretório onde está o meu arquivo wine.csv. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó, do lado direito, ó, a gente clica aqui, ele vai abrir e aí eu venho. No caso, estava na área de trabalho. Então, quando você chegar aqui na área de trabalho, não vai mostrar o arquivo wine, porque na verdade eu estou selecionando o diretório que eu quero. E aí eu vim na área de trabalho, eu vou dar um Open. Repara, quando eu der o Open, agora ele está mostrando aqui todos os arquivos que tem na minha área de trabalho. São esses arquivos aqui. E o sinal ECG está aqui, né? O wine.csv está aqui, e o outro arquivo que eu tinha gerado lá, o wine.txt, está aqui, né? Quando eu salvei do Excel. Então ele está aqui, ó. Beleza. Se eu tentar rodar agora, vai dar erro de novo. Por quê? Porque eu só abri aqui, mas eu não falei para o R que eu quero trabalhar dentro deste diretório. Então não basta só eu trocar o diretório para o diretório onde está o meu arquivo. Eu preciso clicar aqui em More, e aqui eu vou clicar nesta função Set as Working Directory. Então eu estou falando para o R que este é o diretório de trabalho. Então qualquer arquivo que estiver dentro deste diretório, eu não preciso especificar todo o caminho dele, né? Então eu posso vir aqui e deixar só o nome dele. Agora, quando eu rodar, funcionou. Por quê? Porque o wine.csv está dentro deste diretório, que é o diretório que eu selecionei. Falei para o R, eu quero trabalhar dentro desse diretório. Então vamos abrir agora, olha lá, essa tabela que eu criei. Então ela separou já todas as colunas, né? A gente tem 7 colunas por 27 observações. Então estão todos os dados aí, ok?
fecho aqui, né? E agora, olha que interessante, eu vou dar um plot desta tabela inteira, essa matriz inteira. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó. O que ele fez, pessoal? Então ele pegou e ele fez variável por variável, coluna por coluna. Então ele plotou aqui em cima ano por preço. Nestes dados aqui, ó, é ano por essa outra coluna, o interrain, né? E aí, assim sucessivamente. Então ele faz um plot, na verdade ele faz um plot de coluna a coluna, correlacionando todos os dados, ok? John, mas eu quero, na verdade, só plotar, vamos abrir aqui os dados de novo, eu quero plotar, por exemplo, um gráfico relacionando aqui, por exemplo, esta coluna chamada price com a coluna year. Como que eu posso fazer isso? Então a gente vem aqui, ó, eu vou criar, ó, plot, lembra, x e y. Então, dados, como que eu seleciono aquela coluna x, a x que eu quero? Então a gente escreve aqui o nome da tabela, e aí a gente coloca o cifrão. O cifrão vai permitir com que a gente selecione qualquer uma das colunas daquela tabela. Lembra que tem 7, ó. Então eu quero, por exemplo, no lugar do x, eu quero o ano. Tá aqui. E agora, no lugar do y, cifrão de novo, eu vou colocar o preço. Então eu vou fazer um gráfico do ano pelo preço. Vamos rodar só essa linha aqui, ó. Vou dar um run só nessa linha. Olha lá. Então ele fez, ó, preço no Y e o year, o ano, está aqui embaixo, né? Então, quando eu quero selecionar só uma determinada coluna da tabela, eu uso esse símbolo de cifrão e coloco aqui o nome que foi dado para aquela coluna, year, price e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, para terminar, pessoal, a gente consegue ler dados de vários lugares, a gente consegue puxar dados da web também, inclusive nos vídeos bem mais para frente, aí a gente vai puxar dados do Twitter, tá? Vou ensinar vocês como é que puxam dados aí do Twitter em tempo real. Bom, por enquanto, aqui ó, eu tenho, de novo, uma biblioteca que permite com que a gente puxe dados a partir aqui de uma URL, né, de um site da internet. No caso, eu tenho um arquivo .dat. .dat é uma extensão também que a gente usa para dados. Não é todo arquivo .dat que a gente consegue abrir, mas se ele tiver um formato tipo CSV, separado por vírgula, separado por espaço, por alguma coisa assim, a gente vai sim conseguir abrir. Então eu vou executar agora esse script aqui para mostrar para vocês essa funcionalidade. Mesma coisa, pessoal. Se eu tentar rodar aqui, por exemplo, abrir esta biblioteca, ele pode falar para mim que eu não tenho. No caso, ela já está instalada. Como que eu posso instalar? Eu posso vir no console, escrever install.packages, abre aqui apóstrofo, e aí eu coloco o nome da biblioteca exatamente como está ali, ó, RCURL. Quando eu der o install.packages, olha lá, ele vai lá de novo no repositório do CRAN, que é onde fica aí o R, e aí ele vai procurar a biblioteca e ele vai baixar a biblioteca. Ele faz o download e ele instala essa biblioteca. Mas eu ainda não carreguei na memória, por isso que eu preciso rodar esta linha. Então dei um run aqui, carreguei na memória essa biblioteca. Na hora agora que eu chamar esta função getURL, colocando aqui entre aspas, é uma string, tá? É um texto, o nome do arquivo. Eu só, na verdade, joguei aqui dentro de download a URL e agora sim eu vou usar o mesmo comando read.csv, só que esse arquivo aqui, .dat, ele estava separado aqui por espaço. Então eu vou jogar de novo, pronto. Então agora lá, ele baixou aqui, tinha 1, 2, 3, 4, 5 colunas e a gente tem aí 99 dados. Ok? Então é só para mostrar que dá também para baixar coisas direto da web, né? Colocando o endereço que está aqui. Ok, gente? Então, o vídeo de hoje é para a gente aprender a puxar os dados para dentro do R. A gente pode puxar do XLS, a gente pode puxar SPSS, que é outros softwares estatísticos, né? A gente pode abrir aí a partir de um texto, foi mais ou menos o que a gente fez usando aqui o read.csv. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, se inscreva aí no canal. Valeu, turma!
Até a próxima!